na pesquisa de mercado, você sabe calcular a média, a mediana, ou então, sabe identificar quando você deve adotar cada uma dessas metodologias, média, mediana ou menor preço? Pois bem, a Instrução Normativa número 5 de 2014 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, que trouxe uma luz aí estabelecendo os parâmetros para a confecção da pesquisa de mercado. Lembrando só que a pesquisa de mercado é sempre obrigatória em qualquer contratação, ainda que contratação direta, licitações por qualquer modalidade, pregão, sistema de registro de preços. Então, independentemente da modalidade, se é Lei 8666, se é pregão, se utiliza SRP ou não, ou se é uma contratação direta, essa pesquisa de mercado feita na etapa de planejamento é sempre obrigatória em qualquer contratação. É por intermédio dessa pesquisa que eu sei identificar quais são os valores praticados no mercado para aquele objeto que você pretende contratar. Pois bem, e a Instrução Normativa número 5 de 2014, ela trouxe aí alguns parâmetros para efetivar essa pesquisa. Inclusive, em 2017, quando foi alterada, ela trouxe a previsão dessas metodologias. Então, como metodologia, como critério para a gente chegar no valor estimado, a recomendação de utilizar ou o menor preço, ou a média, ou a mediana. E o objetivo desse vídeo é saber, então, como utilizar. Nós vamos trazer aqui a explicação de como utilizar cada uma dessas metodologias e quando você vai optar por adotar cada uma delas. Então, para dar um exemplo aqui, imagine que nós vamos fazer a compra de determinado equipamento de informática e nós precisamos então, na etapa inicial, partir para buscar quais são os valores praticados no mercado daquele objeto de informática. E aí a gente parte inicialmente para a procura nos parâmetros trazidos pela Instrução Normativa, que já foi objeto de outro vídeo, depois você assista os vídeos mais detalhados sobre pesquisa de mercado. Utilizando o banco de preços, o painel de preços do governo federal, outros contratos similares com outros órgãos e entidades, sites e pesquisa com fornecedores. Então, sempre observando os dois primeiros, né, preferencialmente, quer dizer, o painel de preços do governo federal e também contratos similares com outros órgãos e entidades públicas, esses são sempre preferenciais frente aos outros, nós vamos chegar numa composição de pelo menos 3 preços para aquele equipamento. A regra é sempre nós tentarmos alcançar um número razoável de preços, que a gente vai chamar aqui de amostras, tá? De preços, para que a gente possa fazer, então, a nossa média, a nossa mediana. Só em casos justificados, objetos muito específicos, que você não consegue encontrar 3 preços, existe então a possibilidade de justificar isso nos autos do processo e você partiria para o seu valor estimado com menos de 3 preços. Mas a regra é sempre um mínimo de 3 coletas para que a gente possa fazer então a adoção de um dos critérios de metodologia para depois chegar no valor estimado da minha contratação. Pois bem, então para esse determinado equipamento de informática, vamos supor que nós alcançamos aí 3 amostras de preços. Então, vamos usar a título exemplificativo R$100, 130 e 150. Como que eu faço então para adotar cada uma das metodologias ou critérios sugeridos pela Instrução Normativa número 5 de 2014? Atualizada em 2017. Pois bem, claro, se for o menor preço, você coletaria aquela amostra de R$100. Se for a média, você precisa somar a quantidade de amostras encontradas e dividir pelo mesmo número de amostras encontradas. Então, se você encontrou 3 valores, você soma os 3 e divide por 3. Se você encontrou 5, você soma os 5 e divide por 5. Como resultado, você vai ter a média daquela pesquisa, a média. E a mediana, pessoal, é simplesmente o preço do meio. Então, se você tem R$100, 130 e 150, o preço do meio será 130. Perfeito. E agora, como que eu decido se eu adoto como valor estimado da minha contratação o menor preço, a média ou a mediana? Então, vamos lá. Primeiro que não existe obrigatoriedade
vincular a uma dessas três. Na verdade, é discricionário ao gestor responsável por fazer essa pesquisa de mercado que ele adote aquela metodologia que vai realmente trazer aí um valor mediano, um valor médio daqueles valores que são praticados no mercado. Para quê? Para que aquela futura contratação não seja superfaturada, né, preços exorbitantes, e também não seja inexequível, e aí acabe resultando aí deserta, ninguém comparece para sua licitação. Então, primeiramente, não tem como obrigar o gestor a adotar o menor preço, ou a média ou a mediana. Então, o que a gente vai fazer? O que não pode ser feito primeiro, é claro, é que você chegue num valor estimado, super alto, excessivo, com preços acima aí dos praticados no mercado, porque vai resultar numa licitação super faturada e você vai responder por isso futuramente, né? Quem responde pela pesquisa de preços mal elaborada, que gerou uma licitação com preços excessivos, é tanto aquele setor que fez a pesquisa de mercado, quanto quem julgou a licitação, pregoeiro, comissão de licitação, quanto a autoridade que homologou o procedimento. Então, todo mundo vai responder pela pesquisa mal elaborada. É por isso que você tem que tomar cuidado, existem vários acordos e decisões das próprias cortes de contas e doutrina aí de renome, entendendo que a responsabilização pela pesquisa mal elaborada não é só de quem fez a pesquisa, mas de quem utilizou. Por isso que a gente precisa ficar atento, e o painel de preços é um ótimo instrumento aí para a gente utilizar sempre para conferir pesquisa de preços. Se você é pregoeiro ou comissão de licitação que não faz a pesquisa, mas recebe a pesquisa pronta, você tem agora um instrumento capaz de conseguir, então, refazer essa pesquisa para ver se aqueles valores realmente são os valores praticados no mercado. Se você ainda não conhece o painel de preços, não deixe de conferir os nossos vídeos aqui no canal da Viana, do YouTube, onde a gente ensina você a mexer no painel de preços. A gente tem vários vídeos, inclusive com exemplos práticos, fazendo o passo a passo da pesquisa de preços lá no painel de preços. E voltando aqui para a nossa metodologia, então, vamos trazer aqui o passo a passo, então, que você vai ter que adotar para decidir qual dessas metodologias você vai adotar. Então, vamos lá. Primeiro passo, você precisa excluir as suas amostras de preços que tenham valores inexequíveis ou excessivos. Veja que se você não excluir esses valores que estão totalmente distantes da prática do mercado, a sua pesquisa final ela vai ser viciada, ela vai ter um erro ali que não vai ser possível aproveitamento ou vai gerar um prejuízo para o órgão. Então, sempre vamos excluir aquelas amostras totalmente distantes da média do mercado, que tem um valor muito baixo, que a gente chama de inexequível, ou tem valores muito altos, valores muito excessivos. Depois de proceder dessa forma, você precisa fazer uma análise crítica dos preços coletados, que na verdade uma coisa depende da outra, tanto o passo 1 depende do passo 2. Por que é uma análise crítica? Pessoal, vocês não podem utilizar o painel de preços, por exemplo, como salvo-conduto. Não pode utilizar contratações similares de outros órgãos como salvo-conduto, porque foram feitos por agentes públicos que também podem ter errado naquela pesquisa e acabou fazendo uma contratação superfaturada. Então, a gente tem que ter uma análise crítica, tem que partir para vários métodos de pesquisa, pesquisa de campo. A gente não pode utilizar os valores lá do banco de preços, do painel de preços, como salvo-conduto, porque foram feitos por pregoeiros, por julgadores que também podem ter errado naquela estimativa e ter resultado numa licitação superfaturada. Então, cuidado, sempre uma análise crítica para excluir aquelas amostras que trazem ali valores excessivos acima dos praticados no mercado. Pois bem, então, depois que você já fez a análise crítica, depois que você já retirou os valores inexequíveis ou excessivos, a minha sugestão é que você, então, com a sua cesta de preços, aquela composição, aquelas amostras que você tem em mãos, você faça a média e a mediana. Faça as duas metodologias. Por quê? Porque se o resultado da média e da mediana forem muito parecidos, significa que você está no caminho certo. Quando a média e a mediana trazem resultados muito parecidos, muito próximos, significa que aquela sua pesquisa não tem, a princípio, não sobrou nenhum valor distoante, nenhum valor excessivo ou inexequível. Porque quando acontece isso de a gente ainda ter valores excessivos ou valores muito baixos, inexequíveis, a média vai ser afetada. A média resultaria num valor muito maior
do que a mediana. Então, faça a média mediana. Se os dois valores forem muito próximos, significa que você está no caminho certo. A recomendação é para a adoção da média nesse caso. Porém, se os valores derem distoantes, valores muito divergentes, a média muito maior do que a mediana, a recomendação é que você volte e verifique, então, a incidência de valores excessivos ou inexequíveis para retirar, ou que você adote a mediana, porque aí ela vai conseguir trazer os valores realmente que reflitam uma média daquele mercado, né? Por isso que é o preço do meio. E quando é que sobra, então, a utilização do menor preço, pessoal? Na realidade, alguns órgãos colocam o menor preço como necessário para gerar o valor estimado da contratação. E a gente sabe que muitas vezes essa licitação ela acaba sendo deserta, porque adotar o menor preço como referência nem sempre traduz a realidade do mercado, a média do mercado. Muitas vezes é só o menor valor que foi encontrado pelo gestor na busca daquele produto, daquele objeto. Então, o menor preço muitas vezes não é a melhor forma da gente utilizar que é essa metodologia, né? A não ser que você tenha certeza absoluta que com o menor preço, razoável número de empresas conseguem trabalhar, aí não teria problema de você adotar o menor preço. Ou ainda, quando o mercado é muito restrito. Porque quando o mercado é muito restrito, tem pouquíssimas empresas que fornecem aquele tipo de objeto, a tendência do mercado é superfaturar o valor. E aí, nesse caso, a gente precisaria adotar o menor preço como forma do mercado voltar para esse patamar aqui justo, né? Então, seria um caso para a adoção do menor preço que cairia aí como uma luva esses casos de restrições do mercado. Ainda, a gente não pode esquecer que se você for adotar uma outra metodologia, não é proibido, mas você precisa justificar por intermédio da sua autoridade competente a outra metodologia que vai ser adotada, que não seja menor preço, média ou mediana, por que adotou e a vantagem na adoção dessa outra metodologia. Se você quiser se profissionalizar nesses temas de licitações e contratos, participe de nossos cursos completos presenciais e à distância no site www.vianaconsultores.com.br. Você vai encontrar toda a nossa agenda de cursos. E não esqueça de se inscrever aqui no canal, se você ainda não for inscrito, para que você tenha acesso sempre a todos os vídeos que a gente baixa aí com conteúdo gratuito sobre temas polêmicos em licitações. Eu sou a professora Flávia Viana, agradeço a todos e um grande abraço, até o próximo vídeo.